Olá pessoal, boa noite. Eu sou Adriele Teodoro, jornalista da revista Campo e Negócios, e hoje vamos falar sobre o manejo da cultura de soja. E o nosso convidado é o professor Eric dos Reis Duarte, da AgroItal. Então, para quem não conhece, a AgroItal é uma plataforma de cursos online de capacitação, treinamento profissional nas áreas do agronegócio. Tem como objetivo levar conhecimento a produtores, estudantes e profissionais e interessados nas diversas áreas do agronegócio, através do ensino à distância. Os cursos são desenvolvidos e ministrados por professores renomados e profissionais com ampla experiência de mercado. Então agora eu vou colocar aqui o Eric, que ele é professor lá da AgroItal, para estar fazendo essa live conosco falando sobre a soja, tá bom? Deixa eu só ver se ele entrou, só um minutinho. Pessoal, enquanto ele entra para a nossa live, vou pedir para vocês compartilharem, tá? Entre os amigos, chama o pessoal para assistir, que hoje a gente vai estar falando sobre o manejo da soja, desde o plantio à colheita. Então, você que tiver dúvida durante a live, pode mandar também no nosso chat aí que a gente vai estar respondendo. Vou colocar o Eric, que ele acabou de entrar. Vamos lá. Olá, tudo jóia? Boa noite. Tudo bem, Adriano? Tudo jóia? Com vocês aí, tudo certo? Tudo certo. Vamos começar essa live, então? Vamos lá, estamos à disposição. Coisa boa. Antes, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que você faz na AgroItal, sobre os cursos que a AgroItal tem para oferecer. Pode ser? Pode ser. Adriano, primeiramente, obrigado aí pelo convite, também da Campo e Negócio, da revista. Eu já estou acompanhando lá, tá? E também agradecer a Isabela, né, que é responsável pela AgroItal, pelo convite. Eu sou professor lá junto com outros colegas. Nós estamos desenvolvendo o curso da cultura de soja, né, também da cultura de alfafa, e nós vamos entrar logo com o curso também de fertilidade do solo. Então o curso da AgroItal, para aqueles alunos, acadêmicos, até mesmo produtor, né, aqueles que vêm desenvolvendo a cultura de soja, e querem conhecer um pouco mais da cultura, principalmente as questões práticas, né? Eu sou uma pessoa que trabalha muito no campo, por mais que sou professor universitário à noite, né? Durante o dia a gente trabalha 100% no campo. Então eu tento trazer também nas aulas, tanto da AgroItal quanto no curso universitário também, a nossa prática do dia a dia, para deixar mais claro ao produtor, até mesmo para o aluno, né, para o acadêmico, deixar mais claro esse ponto. Perfeito. Então vamos começar com as perguntas. Antes disso, convidar o pessoal que está assistindo, né, para compartilhar e chamar os amigos para assistir. Lembrando também que no final da live a gente vai sortear uma assinatura digital da revista Campo e Negócios Grãos. Então quem estiver aí assistindo do início ao fim vai estar concorrendo a essa assinatura da revista, ok? Vamos começando então com as perguntas. Antes disso, eu queria começar... antes de começar as perguntas, queria que você falasse um pouco sobre a cultura da soja. Quanto essa cultura movimenta em dinheiro anualmente no Brasil e no mundo? Tá. Adriana, é muito importante a sua pergunta, porque a cultura de soja, nós estamos chegando próximo a 36 milhões de hectares no Brasil. Então a soja, nós iniciamos lá com 30, 40 reais as sacas, né? E hoje nós estamos falando em patamares de 150 reais a saca. Então nós realmente estamos num momento único, né? E as boas chuvas, não só aqui no Paraná, mas também no MS, são regiões que a gente anda aí durante o mês, né? Regiões do Mato Grosso, voltou a chuva, graças a Deus. Então assim, com os preços da soja hoje a 150 reais, nós estamos falando em 133 milhões de toneladas, não é à toa, né? Com 25% do PIB brasileiro, nós podemos dizer que a soja é a mais representativa, assim, junto com a cana, claro, mas a soja dentro dos cereais é a cultura mais representativa dentro do PIB do agronegócio. Maravilha. E quais são... queria que você falasse, então, vamos começar já com as perguntas oficiais, né? Antes de fazer o plantio da soja, quais são os preparos essenciais para o solo? Tem algum especial que não pode faltar de forma nenhuma? Sim, a gente costuma dizer sempre, tanto nas aulas, mas principalmente no dia a dia, para o produtor e para aquele consultor que está entrando agora na cultura de soja, são alguns conceitos essenciais para a gente introduzir a cultura de soja. A primeira delas é a análise de solo.
né? Então esse cuidado é fundamental. Por quê? Porque através da análise do solo, a química, a física e hoje, né, graças à Embrapa, a biológica, nós temos aí um extrato, né, todo um panorama de como que está o nosso solo, né? Através dessa análise do solo, nós começamos então a identificar quais os materiais, né, quais as possibilidades que nós podemos entender o nosso produtor, o nosso cliente. Então a análise do solo é a principal. E depois a gente chama de construção do perfil do solo, né? Com análise eu consigo construir perfil de solo. Essa construção do perfil do solo é saber o que o solo precisa? Seria os nutrientes? Seria o que iria incrementar nesse solo? É isso? Exatamente. Então, quando eu falo em construção do perfil do solo, nós estamos falando de macro e micronutrientes, os teores de matéria orgânica, que são essenciais, e também a quantidade de palhada. Uma vez que tem pouca matéria orgânica, nós podemos construir palhada, que junto com o cálcio, com o magnésio, a palha é um outro fator importante, né, para a construção desse perfil do solo. Entendi. Pessoal que está entrando, pode mandar pergunta aí, viu? Quem tiver curiosidade, tiver alguma dúvida aqui durante a nossa live, pode mandar perguntas que o Eric tá aqui disponível. E quais são as variedades disponíveis no mercado de soja? Boa. Tá. Adriana, como nós estamos falando aqui inclusive, agradecer a todos aí que estão participando, pessoal do Paraná, do MS, do Mato Grosso, enfim, quase toda a região do Brasil, eu não vou especificar diretamente o nome do material, mas assim, nós estamos numa evolução muito bacana, né? Nós temos hoje no mercado a soja convencional, que vai mais para o mercado japonês, né? Nós temos a soja RR, que é aquela tolerante ao glifosato, e nós temos as sojas intactas, né, que a gente chama de IPRO. E nós vamos ver aí nos próximos, principalmente na safra 21-22, duas grandes evoluções, né, que são a soja chamada Xtend e Xtend 2, ou seja, é uma soja que é tolerante a mais um herbicida, e uma soja que vem com mais tolerância a lagartas, né, que uma vez a gente vai falar um pouquinho mais adiante, com relação às principais pragas. Então é uma evolução. E por outro lado, existem outras empresas trabalhando com uma soja chamada Enlist. São novas tecnologias, mais um herbicida e, de novo, mais tolerância às lagartas. Então toda a parte das empresas, né, as multinacionais, as nacionais, estão trabalhando junto com as universidades, junto com a Embrapa principalmente, para difundir esses materiais adaptados a cada região. E uma vez aquela primeira pergunta, nós construímos perfil de solo, eu consigo adaptar o melhor material para a gente fazer esse plantio com essas tecnologias que a gente mencionou. Isso é verdade. Tem uma pergunta aqui do André Luiz Teodoro. André, a gente é xará de assinatura. Ele está perguntando, existe alguma variedade para os solos compactados? Bom, primeiro um abraço para o André aí, conterrâneo aqui de Bandeirantes. Então, um abraço, André, que honra ter você aqui. O André foi secretário de Agricultura e hoje está em Curitiba. Então, obrigado, André, por nos prestigiar aí e também a revista Campo e Negócio. André, existe sim, o solo não totalmente compactado, principalmente na região de mais que 10 centímetros, né, abaixo, mas a parte de pé de grade, que a gente chama, que é aquela compactação inicial de 0 até 10 centímetros, existem materiais que têm um sistema radicular agressivo, né? Então tem a possibilidade de a gente fazer um bom sistema de plantio direto, e esse plantio direto vai ter um sulcador, né, onde vai o adubo, que ele já vai ajudar aí nesse plantio de soja, descompactando essa região de 10 a 15 centímetros. Né? A gente chama isso de botinha com disco de corte. Então isso vai facilitar bastante os materiais que vão entrar nessa área. Ele continua perguntando aqui qual seria o valor do custo de produção por hectare hoje. Tá. Falando no custo assim, dos insumos, hoje nós estamos na casa aí de 30 sacos por hectare em alto investimento. Então vamos falar aí por alqueire, né, para 24.200 metros, nós vamos estar falando próximo a 65 sacas por alqueire ou em torno aí de 25 a 30 sacos por hectare. Isso é o custo de alto investimento, né, que nós vamos fazer, ou seja, também a soja que vai ter a maior rentabilidade, né, se espera, claro, dentro daquele perfil, dentro do material, é o material que vai nos dar o maior retorno. Então o maior investimento, a tendência é a gente ter o maior retorno. A Ana está pedindo para você falar um pouquinho das inovações em genéticas dos últimos anos. Ótimo. Ana, obrigado aí pela pergunta.
Então, na cultura de soja, né, eu acho que como poucas culturas, nós estamos tendo uma evolução fantástica. Nós temos que louvar aí as universidades e, como eu disse sempre, a Embrapa, que para mim é um dos melhores órgãos que nós temos no mundo. Principalmente as mulheres que estão lá na Embrapa, né, as pesquisadoras que têm revolucionado aí a agricultura brasileira. Então, as genéticas, nós iniciamos lá com os materiais convencionais, que eles já tinham uma forma genética, né, levando sempre, claro, o fenótipo também, o ambiente em consideração, e nós evoluímos em 2013, 2014 para a soja aí intacta, né, juntamente veio com a tecnologia RR para o glifosato, né, e nós andamos um pouco mais, né, recentemente, faz 5 anos, que nós estamos aí com a soja tolerante às lagartas. A Embrapa já vai soltar um novo material que tem uma certa tolerância ao percevejo, isso é coisa única, né? Tolerância ao percevejo. Nós estamos tendo materiais que estão tendo tolerância também mais, principalmente no campo, visualmente a gente olhando isso, a ácaro, que também é uma outra praga que ataca bem a cultura, e as novas evoluções, como a gente comentou, é a soja Enlist, né? Que é uma soja que vai ser tolerância ao 2,4-D, né? A um herbicida, e também vai ter uma evolução dentro dessa mesma tecnologia, uma evolução para mais 3 lagartas. Então ela vai se unir à intacta. E lá, por outro lado, outra grande companhia, ela também vai soltar aí, ou anunciar a sua tecnologia após aprovações, né, claro, falta aí a União Europeia e a China fazer essa aprovação, que são as tecnologias Xtend, né, e a soja Xtend 2. Então é o que se tem de maior tecnologia. E aí, se me permite, só mais uma tecnologia, que eu estava me esquecendo, que ela é fantástica, vai chamar HB4, né? É a última tecnologia, que é uma tecnologia tolerante à seca. Então é uma tolerância, é um material de soja que vai ser estaqueado ou geneticamente modificado com estrutura, né, radicular ou com tecnologia vindo aí do girassol. Então imagina o sistema de raízes do girassol sendo implantada dentro de uma tecnologia de soja. Então é justamente isso que ela vai se chamar tolerância seca, né? Eu não gosto de falar resistência porque a evolução das pragas, das doenças são tão constantes que elas quebram essa certa resistência. Então eu gosto de falar sempre em tolerância, que é a evolução da sociedade, a evolução nossa como técnico, como produtor, é sempre em busca de novas tecnologias. Então assim, essa tecnologia HB4 vai ser mais uma evolução e nós vamos ter muitos materiais aí tolerantes à seca, que é o grande gargalo da agricultura, né? Que a gente sempre comenta os produtores, que é a seca. Maravilha. O Everton, ele queria tirar uma dúvida. Ele foi em uma área com soja em V3 e V4 e não está nodulando. A área de abertura pode provocar esse problema? A adubação nitrogenada é a solução ou a aplicação de inoculante? Nossa, excelente pergunta do Everton. Obrigado, Everton, pela pergunta. O primeiro passo é assim, a recomendação oficial dos órgãos oficiais é que a gente faça numa área de primeiro plantio de soja, ou seja, uma área que veio de pousio ou uma área que veio de pastagem, eu vou implantar a cultura de soja a primeira vez, que a gente use de 2 a 4 vezes a dose do Rizóbio, né, do Brádio Rizóbio, que é o inoculante, né, que há muitos anos por Maria Ângela Hungria, né, da Embrapa, que nos proporcionou essa tecnologia. Então é importantíssimo que a gente faça de 2 a 4 doses em áreas que será de primeiro plantio. E no final, depois aí no R1, claro que os rizóbios não vai ficar o tempo todo fazendo a simbiose na soja, nós vamos ter um declínio, e é nesse momento que as novas pesquisas estão sugerindo, né, que a gente faça uma reposição de nitrogênio. Então a gente entre com produto recomendado, produto registrado, a gente usa e entre com produtos nitrogenados. Sempre com esse cuidado, né? Após a queda dos rizóbios. Porque se nós fazermos isso lá no início, colocar muito nitrogênio no início, a soja vai optar por fazer o nitrogênio químico, vamos chamar assim, e ela vai deixar o rizóbio sem fazer as suas funções, e nós não vamos ter a nodulação. Agora, Everton, cuidado também, né? Falta de cobalto e molibdênio pode ser um fator de não nodulação, tá bom? É verdade. Onde está sendo desenvolvida essa variedade tolerante à seca? Você sabe falar para a gente? Dá sim. Boa pergunta. Como nós não temos ainda a liberação da Europa e da China nessa tecnologia, no Brasil é importante, né, já está liberado, mas como nós não podemos comercialmente ter esses materiais então estão dentro do centro de pesquisa das empresas
que obtém essa tecnologia, hoje está com a TMG, né, essa tecnologia, então estão dentro do centro de pesquisas delas. Elas precisam dessa aprovação, inclusive para levar os técnicos, os produtores, para verem esses materiais. O mesmo ocorre com a soja Extend, né? Os campos estão, inclusive aqui na região tem vários campos plantados, mas nós não podemos ainda adentrar esses campos, porque existe toda uma certificação, um protocolo que é feito pela empresa, e somente após a liberação dos materiais que nós podemos conhecer esse material. Então, por enquanto, está na mão das empresas na parte da pesquisa. Ok. A gente falou aí durante já a live sobre a nutrição da planta, né? O que uma boa nutrição representa em termos de produtividade? E o que seria ideal uma boa nutrição? Excelente, Adriana, a sua pergunta, porque existe até alguns questionamentos, né, no nosso dia a dia, algumas palestras, que os produtores principalmente nos questionam. Professor, se cada produto der 5%, 10% de aumento de produtividade, nós vamos produzir aí barbaridade. E aí eu faço uma contraprova, né? Eu falo, olha, o potencial da soja, ele pode chegar até 500 sacas por alqueire, né, ou 200 sacos por hectare. Então esse é o potencial genético do material. E aí, com pragas, doenças, nutrição, você vai perdendo essa produtividade. Então não é que alguns produtos vai aumentar a produtividade, você vai deixar de perder, né? Então os produtos, fora a genética, né, das sementes e os fertilizantes, são as duas principais estruturas aí que vão fazer um incremento de produtividade para você atingir o potencial produtivo. Então nós temos nas fases da soja, e foi tocado no assunto principal aí, que é o tratamento de semente. Então nós iniciamos já desde a base, junto à semente, o cobalto e molibdênio, né, o inoculante, né, os rizóbios, hoje com a co-inoculação, os azospirilos, né, as pseudomonas, né, então nós vamos solubilizando o fósforo com bacilos subtílios, com bacilos megatérios, nós vamos construindo então envolto dessa rizosfera, né, desse sistema radicular, uma espessura ali, um ambiente favorável para os micro-organismos. Então nós construímos já nas sementes. Depois, a cada fase da cultura, como V3, V4, até chegar nas outras fases, nós vamos precisando de alguns nutrientes. Então vou aplicar glifosato, há um pouquinho de deficiência de manganês, ao invés de eu esperar 10 dias, vamos já repor o manganês. Opa, posso fazer isso. Então eu vou colocando depois, volto com o comor, porque lembra que o nitrogênio, através da simbiose, está a todo momento ligado o molibdênio a essa situação da simbiose. Então, reponho mais um pouco de cobalto e molibdênio, porque eu não falo só o molibdênio, porque é difícil você encontrar produtos no mercado sozinho, né? Então você já tem produto pronto, cobalto e molibdênio. E aí você tem as outras fases, vai sair a florada, e hoje a soja com crescimento indeterminado, a florada da soja é constante. Nós não temos mais aquela fase R1, né? Tão explícita como a gente tinha no passado, né, Adriana? Então nós tínhamos aí, ó, a soja é ciclo determinado. Então a gente sabia que aos 45, 50 dias ela ia fazer a floração e depois ela não crescia mais. Hoje, com o crescimento indeterminado, a soja começa a florar com 35, 40 dias e não para mais. É incrível a tecnologia que a soja tem, porque você tem vagem já formada com grãos e você tem flor saindo. E ao final do processo você tem tudo com 125 dias. Então chega tudo ao mesmo tempo. Então é uma genética fantástica, né, que os pesquisadores conseguiram. Então, cálcio e boro, você tem na época da florada funções fantásticas que você tem que colocar. Claro, professor, tem uma dificuldade aí de boro, dele translocar na folha, né? Mas o cálcio é um carreador de boro. Então, quando a flor está aberta e você aplica um cálcio e boro, você consegue levar esse boro para dentro da planta, né? Então, cálcio, boro, o fosfito é um outro fator importante, né? Então a gente vai construindo. E o nitrogênio é recente, né? A gente não falava em nitrogênio na soja. Agora já começa a se falar. E cada vez mais as pesquisas, né, trazendo esses nutrientes. Então, nutrição de plantas é por parte, né, ou por fases da cultura. E sempre usando os macros e o micronutriente. Maravilha. A Ana está perguntando, com o uso da alta tecnologia, qual seria a produtividade alcançada? Tá, uma excelente pergunta. Então nós temos aí, claro, a média nacional iniciou lá com 1.500 quilos, depois 3.000 quilos, 4.600 quilos, né? E hoje já se tem vários produtores produzindo 6.000 quilos por hectare. Então nós estamos falando de soja aí de 242, 245 sacas por alqueire ou 100 sacas por hectare. Então esse é o potencial, né? Inclusive o vencedor aí, né? O ganhador do concurso SESB, né?
chegando nessas casas acima de 111 sacos por hectare. Então veja, o potencial da soja, se essa soja produziu lá no campo 111 sacos por hectare, 118 sacos por hectare, qual que era o seu potencial real? O seu potencial real provavelmente era mais de 200 sacos por hectare. Chega naquele número que a gente estava falando, parecia uma coisa exorbitante. Mas aí, com a perca de algumas flores, né, cada flor 3,75 sacas, uma flor, a gente perde quase 4 sacos por hectare. Então, é importante a gente preservar essa flor na planta, né? Como é que eu consigo fazer isso? Com nutrição de plantas, com perfil de solo, com material adequado para a região, como o André fez a pergunta, né? Regiões mais quentes, regiões mais altas. Então, procurar sempre esses consultores para a gente colocar o material mais adaptado possível. Não é aquele material que eu fui na feira, né, lá em Cascavel, tão bonito aquele material, talvez não seja um material adaptado para a nossa região. Então, procurar sempre os materiais adaptados para a região. A gente chama isso de região, né? Zona de zoneamento, né? Hoje em dia, quais são as novidades tecnológicas em nutrição? Excelente. Olha, uma das novidades tecnológicas, falando em nutrição, eu acho assim, por mais que seja um pouco não tão recente, mas assim, eu acho que o próprio Comol via folha foi uma grande evolução, né? Porque quando a Embrapa soltou, primeiro aprovou o cobalto molibdênio na semente, já foi um mudar de águas, né? E aí você tem agora o Comol que pode ser aplicado via folha. A utilização de bacilos, né? Ou seja, você não consegue fazer os bacilos na semente, porque lá existe fungicida, inseticida, podem matar essas bactérias. Você pode fazer via folha esses bacilos, subtilis, como a gente comentou, alanaquefaces, megatério, que são bacilos fundamentais para a solubilização de fósforo, né? E muitos deles são bactérias, bacilos que são fundamentais para controle de fungos do solo, como fitóftora, como macrofomina, como fomops, né? Então fazer esses bacilos também via folha foi outra evolução, né? Também contribui para a nutrição de plantas. Por quê? Porque a maior boca da planta é a raiz, né? A folha faz o seu papel, mas ela está lá para fazer fotossíntese. A maior boca da planta é a raiz. Então, se eu puder aplicar um produto desse, a gente chama via folha, mas vai ser absorvido pelo sistema radicular e nutrir essa planta, então isso foi uma grande evolução. E os recentes agora, como a gente comentou, realmente essa colocação do cobalto, do boro e do cálcio junto, né, não fazer separado, devido à dificuldade do boro se movimentar na planta, e a do nitrogênio, que isso é muito recente, né? Então, são produtos aí inovadores, não pelo seu conhecimento do seu nutriente, mas sim pela descoberta das aplicações. Tem um comentário aqui do Luciano que eu achei interessante. Ele diz: mas se o índice hídrico não ajuda, não adianta nutrição suficiente. Excelente, excelente. Então nós temos aí o balanço hídrico, né? Por mais que eu tenha um perfil de solo, por mais que eu tenha essa construção e eu não tenho água suficiente, realmente ela não vai conseguir circular. Agora, importante, né? Se eu já sei que eu estou numa região que vai ter uma deficiência hídrica, eu posso buscar um material que tenha uma maior tolerância à seca e principalmente construir um pouco mais de perfil para aumentar o teor de matéria orgânica, porque essa matéria orgânica vai fazer o efeito esponja. Então, o pouco de chuva que chove na região, eu vou conseguir concentrar um pouco mais no meu perfil do solo. Então, áreas que têm matéria orgânica de índices mais altos, 3, 4%, eu tenho uma tendência desses materiais suportar mais essa seca que ele está comentando. Maravilha. Vamos agora entrar na parte de pragas. Quais são as principais pragas que tormentam o produtor hoje em dia? Ótimo, ótimo. Então a gente tem hoje na cultura de soja, a gente sempre tem que fazer uma correlação no passado. Hoje os produtores não se preocupam mais com lagartas, né? Seja Spodoptera, seja Eliote, seja Helicoverpa, porque existe uma tolerância considerável aí que a tecnologia trouxe para nós, né? Por mais que a Helicoverpa, claro, não tenha, só sob pressão, não é resistente ou tolerante, mas assim, ajuda muito, a gente não tem muitos casos de Helicoverpa, seja azéia ou armígera. Mas Spodopteras, né? Lagarta da soja, anticárcia, né? A própria Eliotes, que é a lagarta da maçã, né? Nós não temos relatos, então deixa de ser uma grande preocupação nesse momento. Claro que as pragas se evoluem, por isso nós temos que fazer o refúgio. Por outro lado, os percevejos, principalmente o quistozeros, o percevejo marrom, cresce
exorbitantemente, né? Nós tínhamos o percevejo verde pequeno, o Nesara, que são os que têm maior toxina, que têm o maior estilete, que têm o maior dano, porém eles têm menor quantidade, né? Agora já o percevejo marrom, né, o quisto zeros, eles têm aumentado demais, né? E essa safra, agora que a soja está florando, a gente tem percebido muito isso. Então, um pedido que eu faço aos produtores, aos técnicos, é que façam o monitoramento, né? Nós temos que levar o MIP ao pé da letra, né? E o MIP tem que incrementar lá uma palavra que é chão, que é estrada, que é monitoramento mesmo, né? Podemos usar todas aquelas ferramentas, mas é a estrada, é fazer os talhões mesmo a pé, né? Fazer o monitoramento visualmente, que nós vamos conseguir fazer as recomendações mais exatas para os nossos clientes. Isso é verdade. Vou dar uma pausinha para a gente falar que daqui a pouco, gente, a gente já está na metade da nossa live. A gente vai fazer um sorteio de uma assinatura digital da revista Campo e Negócios Grãos. Então, você que está aí assistindo a live, participe conosco, faz sua pergunta, que no final você estará concorrendo a essa assinatura, tá bom? E, pessoal, lembrando, quem não for o sorteado de hoje e quiser fazer uma assinatura, basta ligar no 349-8848-5093, que a nossa equipe está lá para atender vocês, tá? Prejuízos dessas pragas podem causar a produção. São grandes prejuízos, né? Oi, tá ouvindo? Não, desculpa, deu uma cortadinha na internet, se puder repetir, fazendo a gentileza. Ah, sim. Voltando, a gente queria saber quais são os prejuízos que essas pragas podem causar à produção. Ótimo, entendi bem. Não, ótimo. Se a gente falar do percevejo, nós temos duas grandes preocupações, né? O percevejo, aquele que é produtor de sementes, né? Ou seja, ele sempre tem que ter o dobro da atenção, porque essa soja será colhida para sementes, então nós não podemos ter nenhum dano na semente para vigor, germinação. Então, principalmente qualquer tipo de percevejo, seja o verde pequeno ou marrom. Então, esse produtor, quando a gente fala em um percevejo por batida de pano, esse produtor de semente tem que pensar em meio percevejo, né? Ou zero. Então, ele tem que ter um cuidado maior. Então, porque vai danificar a semente. Então, seria o primeiro dano. O segundo dano é o próprio produtor de grãos, né? Que se no passado não se tinha muita preocupação, porque o grão tinha ali um rescaldo de percevejo marrom, mas tudo bem, passava na classificação. Hoje, os classificadores estão treinados e aquele grão é descartado e entra como impureza. Então ele vai fazer um corte nesse grão, ele vai ver o dano ali do percevejo, que vai deixar o grão escuro, né? Isso aí é praticamente uma toxina, principalmente lá no armazenamento depois. Então ele vai ser descartado esse grão, então ele entra como impureza. E se nós estamos falando para o percevejo, fazendo uma correlação desde o verde até o marrom, em média 0,8 a 1 saco por hectare, então nós podemos ter a perca tanto lá da retirada de seiva, né, e a perca do grão, e também depois na classificação. Então nós podemos ter dois danos aí do percevejo, fora o dano irreversível, que é o dano feito ao produtor de semente. E o que causa essas pragas? O que pode levar a causar essas pragas na plantação? Uhum. As pragas, a gente comenta que muitas delas, né, ou a maioria delas, elas não nascem ou não ovopulam dentro da própria lavoura, né? Então um percevejo, para chegar na lavoura de soja, ele veio de alguma mata, ele veio de algum milho tiguera, né? A mosca branca veio de alguma área de feijão. Então sempre tem uma área hospedeira ou até mesmo a planta daninha. Então, por exemplo, o percevejo ele adora, né, a comelina, né, a trapoerava e também a buva. Então na entre safra, ou as plantas daninhas que estão ali na entrelinha, eles ficam sobrevivendo até que chegue naquela fase ideal, porque toda praga, ou boa parte dela, tem preferência pela proteína, ou seja, os grãos, seja na fase de enchimento, no caso do percevejo, seja no caso do helicoverpa ou heliotes, para atacar os grãos de soja. As anticárcias, né, que tem mais hábito de comer folha, né, de se alimentar de folha. Então, o fator principal é a proteína. Então, no caso da soja, o produtor deve observar as áreas, né, o que estão em torno. Então, se você está em torno de uma área de pivô, por exemplo, você tem que dobrar a sua atenção, porque você vai ter aí esse percevejo vindo das áreas de pivô. Então, vai colhendo a soja ou o feijão, né, essas áreas vão entrando. O percevejo verde do milho, né, o barriga verde ou de Kellogg's, em algum momento ele pode começar a atacar a soja.
E vice-versa, o percevejo marrom, o quisto zeros, nós estamos já vendo dano na cultura de milho. Então sempre uma planta daninha, ou a mata, ou áreas vizinhas, isso sempre traz essas pragas para dentro da cultura. Então por isso monitoramento e por que não fazer as aplicações em bordadura, né? O produtor quando chega a fazer a aplicação ele já faz em área total, porque ele deixou que essas pragas, né, foram se multiplicando dentro da própria lavoura. Então, fazer um monitoramento, eu encontrei percevejo, é sinal que ele está entrando dentro da lavoura. Então eu posso fazer aí as aplicações de produtos registrados nas bordaduras. Você falou numa parte interessante, que é o monitoramento, né? Hoje em dia existem muitas tecnologias para fazer esse monitoramento. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Ótimo. O monitoramento de pragas, né, que a gente conhece como MIP ou o MID, né, o Manejo Integrado de Doenças, ambos são importantíssimos. Eles têm hoje bastantes tecnologias que nos estão auxiliando, né? Então os drones, né, para fazer o mapa de calor, ou seja, você faz os pontos de GPS, e depois você mapeia esses dados e você encontra onde estão as concentrações dessas pragas. Então isso facilita o processo, mas eu preciso ir lá fazer a batida de pano, né? Esse monitoramento das áreas de bordadura, né, é outro ponto. As áreas de amostra. Então se eu estou numa área muito grande, eu tenho que dividir isso em talhões, né, subdividir em talhões, para que eu possa fazer mais assertivo possível essa recomendação. Então fazer de novo essas coletas, essas batidas de pano. No caso de pragas, não tem outra forma, é pegar o pano de batida e nós fazemos aí essas coletas dessas pragas, fazer a contagem e ver se está nos índices ideais para se fazer o controle. No caso de doenças, nós vamos entrar um pouquinho mais adiante, né, Adriana, com relação às aplicações preventivas, né, ou curativas. Isso. Entrou uma pergunta aqui que eu acho que já encaixa aí, falando um pouquinho sobre os produtos, né? Ele deixa eu só... IF Moura, ele está perguntando, antecipação do ciclo com paraquat, qual a fase que não causa perda da produção? Tá, ótimo. Ótima pergunta, Moura. E aí eu se me sugere, se você me permite, eu vou duas colocações. A primeira, nós temos aí a proibição do paraquat, ok? Então o paraquat a partir de 21 de dezembro ficou proibido, nós não podemos utilizar, salvo aqueles produtores que tinham estoque. Até 21 de julho do ano que vem a gente pode eliminar esses estoques. Então ele pode ser usado? Pode. Até esse período dentro da lei ele pode. A gente não pode mais vender esse produto. Ok. O paraquat, nós poderíamos fazer essa aplicação no R7.5, R8, ok? Perda zero, né? Não tinha muito essa questão. E vai entrar um produto no mercado, né, que é uma das saídas, uma das ferramentas, não é a solução, mas é uma das ferramentas, que é o glifosinato de amônia, né, que veio para substituir, no caso de dessecação, o paraquat. Esse nos dá mais uma tranquilidade de trabalhar. Primeiro, eu posso antecipar um pouquinho, fazendo o R7, tá? A gente chama isso no campo de grão desmamado, ou seja, o grão de soja está solto. Amônia. Então, R7 para glifosinato de amônia, R.7 a R.8 no caso de paraquat. Entendi. Eu queria que você falasse, então, alguns produtos, né, que a gente pode fazer na parte preventiva e curativa, né, dessas pragas. Ótimo. Eu sou muito adepto, e eu acho que o mercado está muito nessa linha, Adriana, de produtos biológicos, no caso de pragas, né? E o biológico veio com uma nova roupagem, né, não dizendo assim, olha, eu vim do orgânico, ou eu vim para a solução, e o químico também falou, cara, eu não estou aqui sozinho, eu não consigo mais, me dá uma mão. Agora eu estou vendo que os dois estão trabalhando muito juntos, é por isso que o biológico está crescendo 25% ao ano. Então, assim, nós temos diversos fungos, né, o Bovéria, Isária, por exemplo, né, o metarrísio, que são fungos que estão sendo muito utilizados em diversas culturas, totalmente biológico, né? Claro, nós temos que usar o EPI, enfim, já imaginando que todo mundo está usando o EPI, mas são produtos biológicos para controle de cigarrinha, né, no caso do milho, ou mosca branca, no caso da soja, ácaro, né? As lagartas, principalmente os vírus. Então, cada lagarta, ela tem o seu vírus específico. Então, o Cartogen, por exemplo, para a lagarta do cartucho, ou Spodoptera, né? Nós temos aí o Chrysogen, para as crisodenses, né? Então, cada lagarta ela tem o seu vírus, né,
que é feito, inclusive, da própria lagarta, esses vírus, né, depois sintetizado nos laboratórios, e é feita essa pulverização. Então, uma das grandes evoluções é o crescimento dos produtos biológicos para o controle dessas pragas, né, para controlar esses insetos. Então, isso facilitou muito o produtor. Porque, naturalmente, o produto químico, para ele ser registrado, ele tem a sua eficiência de 80%. Então, dificilmente você vai encontrar um produto que tem uma eficiência 100%. Né? Sempre vai sobrar alguma coisa. Então, a associação desses produtos, claro que de uma forma técnica, de uma forma com receituário, você possa colocar o biológico com o químico para auxiliar. Em alguns momentos, em baixa pressão, sempre com um agrônomo ou um técnico supervisionando, você possa, às vezes, fazer só o biológico. Em muitos casos, a gente está vendo muito sucesso somente dos produtos biológicos. Então, extrato de NIM, né, ou esse Bovéria que a gente comentou, né, o funguizária, são vários benefícios em baixa infestação que somente esse produto. Poxa, se eu conseguir fazer uma aplicação biológica e sair minha lavoura, no caso de pragas, muito bom, excelente. Né? Isso facilita muito o processo dos inimigos naturais. Agora, aproveitando e emendando a pergunta, certo? A questão dos fungicidas, né? A parte curativa e a parte preventiva. Então, o fungicida a gente muda um pouquinho a estratégia, né? Por quê? Porque nós temos que ter um cuidado muito grande com a traquinose, com Septoria cercospora, que são fungos que estão instalados no solo, né? Então, independe de vento, por exemplo. O que vai depender é que esses fungos já estão no solo, a planta já está ali, então dentro do triângulo, né? Nós temos já o hospedeiro e o fungo. O que falta? A parte de chuva. Né? Então, tendo os primeiros respingos de chuva, esses respingos batem no solo onde está a traquinose, Septoria cercospora e vai para as folhas. Né? É que, infelizmente, nós temos no passado aquele conceito de DFCs, né? Doenças de final do ciclo. Aquilo é o final do processo. Mas elas iniciam ali no V0, V1, V2, que elas são fungos que estão no solo. Então, olha a importância dos produtores fazer o monitoramento e iniciar da fase preventiva, antes que o fungo se instale. Claro que existe uma dificuldade que diz, qual é o momento? Então, se eu já sei que a soja foi plantada e ela está no V0, V1, V2, já imaginando que já exista fungo no solo, eu posso soltar a aplicação preventiva. Certo? Fazendo o monitoramento, né, observando o prazo de residual dos produtos, que são geralmente de 12 a 15 dias, eu tenho que fazer uma reaplicação, mas não deu para fazer a reaplicação porque choveu. E eu passei para 18, para 20 dias, então entrou chuva, a área é grande, imagina o Mato Grosso com aquelas áreas enormes. Então eu imagino que eu já não faço mais preventivo, eu vou ter que partir para um produto curativo. Né, é um produto que já tenha essa tecnologia, né, de atingir o fungo já na sua parte de uma estrutura já formada dentro da folha. Então a gente já parte aí para um triazol, para uma carboxamida, né? As estribulinas têm a tendência, no caso de fungicida, de ser mais preventiva. Mas todos, né? Tanto a carboxamida quanto as estribulinas, o melhor dos mundos seria da aplicação preventiva. Claro que sempre fazendo monitoramento. Por quê? Porque se eu fizer sempre preventivo, eu vou fazer o produtor fazer 8 aplicações. Não é essa o nosso objetivo. O nosso objetivo é aproximar sempre nas aplicações de 12 a 15 dias de residual e fazendo monitoramento. Não está chovendo, eu posso estender um pouquinho mais. Entendi. E quais as perdas de produtividade pelas pragas e doenças hoje em dia? Você sabe falar para a gente? Sim, as fases, assim, as perdas de produtividade são as mais altas quando a gente leva em consideração as doenças, principalmente a ferrugem, né? Por mais que a ferrugem esteja muito conhecida, a Polissola paquerris realmente é o que retira a maior produtividade, pode chegar em casos até de 75%, né? Septoria cercospora, 35%, 40%, a antracnose, em regiões que nós temos um problema mais sério, pode chegar a 40%, o mofo branco, que tem principalmente em regiões mais altas, mais úmidas, né? O esclerotídeo esclerótico também é fundamental a sua prevenção, que é difícil de controle, né? Mas também pode chegar a 100% da área, se a gente tiver uma área de alta infestação. Então, as doenças, elas têm esse percentual muito maior, né? Que pode chegar a 10, 20, 30 e pode chegar até 100%. Já as pragas,
Como nós temos aí hoje no mercado a maioria dos materiais intactos, então nós temos uma baixa infestação no caso de lagartas. Professor, não tem? Tem, né? A Spodoptera continua sendo só supressão. Então não existe Spodoptera comendo lá uma flor, né, por planta de soja, tirando aqueles 4 sacos por hectare. Opa, já tem um número. Então uma flor, 4 sacos, a Spodoptera pode estar derrubando essa flor. No caso dos percevejos, é aquele dano que a gente viu no caso de valores, né? Então de 0,8 até 1,2 sacas por hectare, né, que são as principais. As demais pragas são muito pontuais. Então ácaro, mosca branca, né, são regiões mais pontuais. Então eu tenho feijão, eu vou ter problema com mosca branca. Né, eu plantei a soja, deu uma seca ali, os veranicos, dezembro, janeiro, principalmente na fase de enchimento de grão. A soja está bastante susceptível, vamos chamar assim. Então o acro tem uma tendência de raspar um pouco mais e ocasionar seus danos. Então são mais pontuais acro e mosca branca. No caso dos percevejos das lagartas, os danos são nesses níveis que nós comentamos. Perfeito. O Everton está perguntando aqui, geralmente para o controle de plantas daninhas de folhas largas são utilizados 2 herbicidas. Vou ver se eu falo certo. Clorimuron e o Imazetapir, que acabam por prejudicar um pouco a soja. Existe alguma alternativa além desses? Boa pergunta, Everson. Primeiro, assim, o clorimuron, você está certíssimo, inclusive eu particularmente nem recomendo em pós-emergência, tá? Somente em pré, né, junto com o glifosato, porque em pós-emergência realmente ele faz uma fitotoxicidade altíssima na soja, nós não recomendamos. O Imazetapir, em alguns casos, pode fazer, mas se você concordar comigo, o Imazetapir é um inibidor de ALS, né? Então o ALS, ele já tem resistência a bidispilosa, ao picão, né, ao euphorbia, ao leiteiro, enfim, a maioria das plantas daninhas, inclusive bulva, o Imazetapir, que é um LS assim como o clorimuron, não tem mais o porquê utilizar, certo? Então o que ele vai fazer na soja? Só fitotoxicidade. O controle da planta daninha, mesmo que em pós-emergência vai ser associado ao glifosato, ele não tem nenhum efeito. Então ele só vai prejudicar realmente, você está certo, prejudicar a cultura de soja. Então, a sua pergunta em si, quais seriam uma das possibilidades? Então, nós temos registro, não em mistura com glifosato, tá? Mas nós temos registro do Basagran, que é um bentazon, né? Então, nós temos aí registro do bentazon em pós-emergência da soja, no caso de plantas daninhas iniciais, como comelina, como hipomeia, né? A cordiviola, a trapoeraba, e até mesmo a bulva inicial. Então, o bentazon é uma possibilidade. E nós temos aí um outro produto que está em falta no mercado, por isso que ele é muito utilizado, que é um produto chamado Pacto. Esse sim, é um produto mais utilizado no Brasil e até em outros países, né? Junto com o glifosato, você pode utilizar Pacto. Esse sim, tem registro, tem todas as condições, e é uma das soluções. Eu sairia, no caso de clorimuron e Imazetapir, nesse momento, né? Por esses materiais serem muito sensíveis. Perfeito. Tem uma pergunta do Matheus aqui, ele pediu para a gente voltar um pouquinho na parte de nutrição. Quais são os nutrientes essenciais para cultivar a soja, partindo do plantio à colheita? Tá, vamos falar, sim, Matheus. Se eu esquecer de algum, a Adriana me ajuda. Mas assim, o tratamento semente inicia já com os primeiros nutrientes de iniciais, né? Então, cobalto e molibdênio. Depois nós temos fungicida, nós temos inseticida junto. Na fase vegetativa, que ela pode iniciar com V1 e ir até VN, né, depende da quantidade de nódulos, de internódios dessa soja. Então nós vamos ter inicial os aminoácidos, né, nós temos aí toda a cadeia de aminoácidos. Nós temos citocinina, giberelina e auxina, que são hormônios fundamentais, né, para esse processo, e sempre em alguns produtos nutricionais, nós vamos ter esses 3 elementos, tá? Então nós precisamos utilizar esses produtos. E aí as demais fases, que é formação de psilo, né? Formação de folha, formação de haste, nós vamos usar de potássio. Se nós temos potássio suficiente no solo, acima de 0,30 centimol por decímetro cúbico, excelente, né? Você já tem aquela análise do solo lá. Mas eu estou com potássio médio ou baixo. Opa, eu preciso fazer um complemento, porque a ideia da nutrição foliar é essa, é um complemento, certo? Sobre aquilo que foi
faltou um pouquinho na base. Jamais um cálcio, um boro vai substituir a adubação de base. Então é um complemento. Então eu posso complementar com potássio, certo? Nós temos aí ATP, né? Adenosina trifosfato, que vai fazer toda a parte de energia da planta. Então eu vou precisar um pouquinho de fósforo, por isso o fosfito, né? Vou colocar fósforo na fase, estou na fase vegetativa ainda, tá? Vou fazer glifosato. Opa, toda a transação do glifosato dentro da planta de proteína, eu vou ter uma deficiência de manganês por algum período. Então por que não já colocar o manganês junto? Certo? Ótimo. Então, ó, manganês, potássio, fósforo, com cobalto, molibdeno lá na semente. Vou para a fase reprodutiva. A soja vai estar precisando de quem de novo? Nitrogênio, o rizóbio está finalizando, vou ter que colocar uma carga de nitrogênio nessa planta, certo? Vou precisar de cálcio e boro, que é para segurar a flor, né, e para a formação do tubo. Então vou utilizar cálcio e boro. Certo? Se você ainda precisa encher grão, quem enche grão? É potássio. Então, vou fazer de novo uma nutrição que tem uma carga alta de potássio. E aí você consegue, com esses nutrientes, fazer uma boa nutrição de plantas aí, pensando tanto de macro e micro. Claro, isso tem silício no meio, se tem níquel que está entrando agora, isso são nichos, né, são pesquisas que estão bem evoluídas aí nessas recomendações. O que a gente sempre espera é a ordem final, vamos chamar assim, da Embrapa, que é o nosso órgão oficial, né, de ver realmente se níquel, se esses nutrientes realmente, o pessoal fala até um pouquinho de sódio, por mais que seja talvez um produto tóxico aí, mas sempre tem algumas pesquisas em relação a isso, a gente sempre respeita elas, porque são pesquisadores, são as pessoas que estão trabalhando em artigos científicos dia e noite, né, mas a gente sempre espera a Embrapa. E o que a Embrapa nos fornece hoje é cobalto, molibdênio, é cálcio e boro, é fósforo, é potássio, né, e essa nova agora de nitrogênio que nós estamos entrando na planta. Maravilha. Acho que respondeu, né, Matheus? Qualquer coisa pode mandar mais perguntas aí. Isso, exatamente. Voltando aqui, falando um pouquinho das pragas e doenças, eu queria que você falasse quais são os erros mais frequentes que os produtores cometem ao tentar evitar a infestação de praga, alguma coisa nesse sentido. Nossa, essa pergunta sua é o sonho nosso do dia a dia, sabe? Porque assim, não é até um erro do produtor, mas são algumas sugestões que os consultores, que os pesquisadores, que os técnicos agrícolas, os agrônomos fazem de tudo, né, observando a pesquisa para fazer essa recomendação, e por algum momento ou outro o produtor acaba nem todos aceitando. Então a gente chama muito de aplicação casada. Esse seria um erro fundamental. Ou seja, eu vou fazer a aplicação de inseticida, eu tenho que colocar o fungicida. Ou vou fazer a aplicação do fungicida, eu coloco o inseticida. Talvez não seja esse o time, né? O monitoramento, eles podem andar junto. O mesmo técnico, o pragueiro que vai fazer o MIP, ele pode fazer o MID junto. Mas às vezes as fases de aplicação, eu tenho que antecipar um pouquinho no caso do inseticida, que foi esse exemplo que nós colocamos no caso do percevejo. Se o produtor continuar seguindo a regra, né, que é esse erro, o que ele vai fazer? Ele vai esperar chegar no R1 para fazer a aplicação de fungicida, né? E aí é o primeiro erro, porque nós estamos vendo que as recomendações estão antecipando cada vez mais, principalmente pelas doenças final de ciclo. O produtor ficou muito preocupado com ferrugem e acabou esquecendo as doenças final de ciclo. Então, Septora, Cercospora e Antracnose está nos levando a produtividade embora, certo? Nos patamares que a gente quer atingir dos 100 sacos por hectare. Então, esse seria o primeiro erro no caso de fungicida. No caso do inseticida, o fungicida atrapalha, porque o produtor quer fazer a aplicação de enchimento de grão, no caso de fungicida, a segunda, terceira aplicação, e às vezes ela vai entrar daqui 10 dias. E o percevejo, né, seja o verde ou o marrom, né, ele já está ali na cultura. E aí o velho erro, né? Não, esse percevejo ele não vai atacar a flor da soja. Né, ele vai atacar somente os canivetes, o início de vagem, né, a partir do R3, R4. Eu concordo com ele, que na flor o percevejo não vai ter nenhum ataque, porque o estilete não vai atacar a flor. Mas esse percevejo, esse mesmo que ele está dizendo, ele está multiplicando. E aí, quando chegar na fase de R3, ao invés de ter um percevejo por batida de pano, que foi quando o técnico, o agrônomo, recomendou, vai ter 3, 4. E aí o produto, né, tem 80% de eficiência, vai sobrar 1. Aí ele vai dizer, ó, ou o técnico não fez a recomendação correta, ou o produto é ruim. E não é nenhuma coisa nem outra.
o que ocorreu é que ele não fez a fase antecipada da aplicação do percevejo. Então, antecipar a aplicação do percevejo, ela começa desde a bordadura, né, que seria o erro primário, porque se ele não faz a bordadura, provavelmente o percevejo vai entrando dentro da lavoura. Então, fazer a aplicação em bordadura seria uma sugestão. Fazer o monitoramento e nas fases ainda de floração da soja, eu já iniciar o controle de percevejo. E hoje, como eu disse, eu sou muito adepto ao controle biológico, para a gente não ficar fazendo muitas aplicações químicas. Nós temos aí vários produtos biológicos com um bom controle. Então, ao invés dele ficar, de não fazer a aplicação, ele pode entrar fazendo a aplicação de inseticida biológico, que já vai diminuir a infestação quando chegar lá na fase de R3, R4, enchimento de grão, porque aí nem o químico vai conseguir esse controle. Maravilha. A gente já está para... Vamos fazer a última pergunta agora, tá? E lembrando, pessoal, quem tiver dúvidas, terminando aqui, o Eric vai passar o contato para tirar essas dúvidas, e também ele vai falar um pouquinho sobre o que ele tem para proporcionar lá na Agro e tal, né, que são vários cursos. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E finalizando, eu queria só que você falasse o que seria o custo para combater versus o custo para prevenir. Faz um pouquinho aí, só para fazer o passo a passo, o que seria para o produtor. Ótimo, para ficar bem claro, a relação é muito 3:1, certo? Claro que ela não é enfática dessa forma, mas para fazer uma forma geral, para ficar mais claro, é uma relação 3:1. O que seria isso? Olha, eu posso gastar R$100 para fazer uma aplicação preventiva, que é um custo médio, né, falando em alqueire já, ou R$40 por hectare, para mim fazer uma aplicação preventiva, seja ela de fungicida, seja ela de inseticida, e eu tenho que fazer às vezes uma aplicação de R$300, né, ou seja, 3 vezes mais para uma aplicação curativa. Isso sem levar em consideração o dano que já ocorreu. Então, se é doença, a folha, a parte fotossintética, eu já perdi. Né? Eu vou ter um menor enchimento de grão. Se for praga, o dano já ocorreu. Né? A lagarta pode ter derrubado a flor, pode ter perfurado a folha, né? O acro pode ter raspado a planta, e a doença, os danos ainda maiores. Então, assim, a relação, ela é uma relação, numa proporção muito próxima a isso. Prevenir fica muito mais barato, certo? Do que depois fazer a aplicação curativa. Eu preciso fazer a aplicação curativa? Sim. E nós temos que respeitar o produtor que, em alguns casos, a aplicação ele tem total interesse em fazer a preventiva, mas por uma questão de condição climática, ele acaba fazendo a aplicação curativa, porque aí a chuva não deixou ele fazer a aplicação, principalmente em áreas grandes. Então, fazer o monitoramento e tentar antecipar essas aplicações e não calendarizar, não colocar uma data nessas aplicações. Porque, às vezes, poucos dias, o erro pode ser fatal. Então, se eu vou fazer uma aplicação de fungicida de Natal, né, a gente tinha essa aplicação, eu vou fazer a aplicação antecipada de Natal e depois eu faço quando voltar. Né, às vezes o produtor vai viajar alguma coisa. Não façam isso, deixa lá, pague uma diária para um bom aplicador, né, que ele faça a aplicação dia 28 de dezembro, não tem importância, né, daqui 12 dias faça de novo a aplicação, porque é mais assertivo. Hoje, um saco de soja, como a gente colocou no início, né, é R$150, não é mais R$30, R$40. Então, nós temos que cuidar porque nós estamos trabalhando com ouro. Né, nós estamos trabalhando com uma cultura aí que é um ouro vivo. Então, é fundamental que os produtores façam as aplicações preventivas, mas sempre levar em consideração que essa aplicação preventiva ela depende 100% do monitoramento. Não é por data. Né? Vou fazer no V3, vou fazer no... Depende. Então o técnico foi lá ver, então nós temos que sempre ter um consultor, um técnico agrícola, um engenheiro agrônomo, né? As mulheres, parabéns, né? Cada vez mais estando a campo, nossa empresa mesmo tem muitas mulheres trabalhando no campo, né? Estão dando um show aí de tecnologia e fazendo esse monitoramento. Então faça o monitoramento e aí você tem a data que é baseada pelo técnico. Maravilha. Eric, já vou pedir para você deixar seu telefone para contato e só deixar uma observação aqui, tem uma pergunta do Luiz
Luiz Antônio Teodoro, ele sempre participa conosco, Luiz. Eu vou encaminhar a sua pergunta para o Eric e assim que terminar ele vai estar respondendo para você, tá? Desculpa, mas a gente já está no finalzinho aqui. Deixa seu contato, por favor, e fale um pouquinho sobre o curso que a Agrital oferece nesse campo, nessa área. Tá, André, obrigado, tá? Primeiro você aí. Eu que agradeço. Tá, fantástico. Além da Agroetal, o pessoal assine aí a revista Campo e Negócio, excelentes informações. E todas essas informações que nós comentamos, né, claro, agregado a perguntas de vocês, ela está lá no curso da Agroetal, né, no curso Manejo da Cultura de Soja, onde nós temos desde a fase do plantio até a fase de colheita, falando de pragas, de doenças, de plantas daninhas, né, de aplicações, das duas formas, tanto a apostila quanto as aulas, como nós estamos fazendo aqui, né, que foram todas as aulas gravadas por nós. E nós temos toda a equipe, né, que quando vocês mandam as perguntas, cai no nosso e-mail, no máximo aí com 3, 4 horas a gente já responde todas as perguntas. Então é bem rápido aí, hoje com a facilidade, né, de cair o e-mail no celular, facilitou muito, né? Antes a gente tinha que sim, com certeza. Antes a gente tinha que ir nos Lan House para abrir os e-mails, né? Então, hoje facilitou demais. Então, é muito rápido esse atendimento, então a Agroetal tem uma equipe preparadíssima lá, grandes professores, e eu acho que era um pouco isso, e eu fico mais aberto aí a discussões e as perguntas. O contato, por favor, para quem quiser entrar em contato ou fazer o curso na Agrital, como que faz? Tá. Nós temos então o site, né, www.agroetal.com.br, que fica mais fácil para vocês entrar, ou Instagram também, @agroetal, certo? Então fica muito fácil vocês entrarem lá. Lá vai ter todas as informações, inclusive o telefone da Isa, né, o telefone nosso, todas as informações, fica gravado lá 24 horas. Então, tanto no site quanto no Instagram, né, podem entrar em contato, inclusive para as perguntas, ficam à vontade, a gente está aí para ajudar, para colaborar. Essa é uma função que a gente faz com o maior prazer. Maravilha, agradeço demais a participação, foi ótima. Lembrando, pessoal, para quem não conhece a revista Campo e Negócio, basta acessar nosso site, revistacampoenegócio.com.br também, tá? E quem tiver dúvidas, manda no direct aí que a gente encaminha para o Eric, que não tem nenhum problema. E essa live, lembrando que vai ficar salva aqui no feed, então quem quiser assistir depois, está aí disponível. Quem entrou por último e quiser assistir o início, está tudo lá. Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, Adriela, e todos os participantes aí. Pessoal, um grande abraço a todos. Foi um prazer, uma satisfação estar com vocês. E muito obrigado pelo convite, Adriela. Tudo de bom. Eu que agradeço. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.